Capítulo 8. Escândalos. Se vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é preciso que eles aconteçam, mas ai do homem que o ocasionar. Os escândalos são as atitudes tomadas em vista dos nossos vícios. Assim, a preguiça é um escândalo, o orgulho é um escândalo, o adultério é um escândalo, a vaidade é um escândalo. Tudo aquilo que vem das paixões menos dignas e é um efeito com causa nas más tendências humanas é um escândalo. O escândalo se faz necessário no planeta então, uma vez que devemos expiar o mal que praticamos e provar aquilo que estudamos. Porém, sendo Deus um Pai de amor, a inteligência suprema, bom e justo, não poderia assim recompensar o mal, ou sequer tê-lo criado. Assim todo o mal que existe vem dos homens, irresponsáveis e imprudentes para consigo e com seu próximo, e a misericórdia divina é tão grande, que ela se vale até mesmo dos atos ruins de nossas vidas para ensinar algo a alguém. E assim o escândalo se faz necessário, porque ainda somos tão inferiores que somente aprendemos na dor, mas ai daquele que ofendeu, pois terá de reparar o mal feito no futuro. Como o homem deve progredir, os males aos quais está exposto são um estímulo para o exercício de sua inteligência, de todas suas faculdades físicas e morais, incitando-o busca dos meios de subtrair-se a eles. Se não tivesse nada a temer, nenhuma necessidade o levaria à procura do que é melhor. Seu espírito se entorpeceria na inatividade. Ele não inventaria nada e não descobriria nada. A dor é o aguilhão que empurra o homem a avançar na via do progresso. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 3, item 5. É preciso que haja escândalo no mundo, disse Jesus, porque os homens, imperfeitos na terra, têm inclinações para o mal, e porque as árvores ruins dão maus frutos. É preciso entender por essas palavras, que o mal é consequência da imperfeição humana, e não que eles tenham a obrigação de praticá-lo. É necessário que o escândalo aconteça, porque os homens, estando em expiação na terra, punem a si mesmos pelo contato com os seus próprios vícios, dos quais são as primeiras vítimas, e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem fartos de sofrer com o mal, procurarão o remédio no bem. A reação desses vícios serve, algumas vezes, de castigo para uns e de provas para outros. É dessa maneira que Deus tira o bem do próprio mal, e que os homens aproveitam as coisas más ou desagradáveis. Mas ai daquele que ocasionar o escândalo, quer dizer que o mal sendo sempre o mal, os homens que tiveram seus maus instintos, embora sem o saber, utilizados por Deus como instrumento para a justiça divina, nem por isso deixaram de fazer o mal e devem ser punidos. É assim, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que o suporta, pois esse pai talvez tenha sido, por sua vez, um mau filho, e sofre agora a pena de talião. Mas isso não desculpa o filho e ele deverá ser castigado, por sua vez, por seus próprios filhos ou de uma outra maneira. O escândalo assim, é um meio necessário para que possamos passar por nossas provas e expiações. Muitas vezes desenvolvemos novas virtudes através das dores que provocam os escândalos. O orgulhoso, quando humilhado, passa a desenvolver novos raciocínios, e aos poucos eleva seus sentimentos, deixando o vício do orgulho, e indo de encontro com a humildade. Mas isto não implica que devemos escandalizar, e aceitar os escândalos, pois não são o único meio de elevação. Jesus deixou seu exemplo, suas histórias, seus ensinos, e desde seu surgimento na terra, vem inspirando os corações dos homens a se transformarem, mas Jesus nunca ofendeu, nunca foi o veículo do escândalo. Assim, o escândalo não é necessário para a evolução, mas, como vivemos em um mundo de provas e expiações, os escândalos criados no mundo são oportunidades de nos tornarmos cristãos, e assim desenvolver as virtudes sublimes. Se a tua mão é motivo de escândalo, corta-a. É uma metáfora enérgica, que seria absurdo levar ao pé da letra, e que significa simplesmente que é preciso destruirmos em nós todas as causas do escândalo, ou seja, do mal. É necessário arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer ainda que seria melhor ao homem ter a mão cortada do que ser ela um instrumento de uma má ação, de melhor ser privado da visão do que ter os olhos servindo para maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo, para aquele que percebe o sentido alegórico e profundo de suas palavras, mas muitas coisas não podem ser compreendidas, sem a chave oferecida pelo Espiritismo. Vamos observar,
o estudo psicológico de Joana de Ângelis sobre os escândalos, para finalizar o vídeo. Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Do Espírito Joana de Ângelis, psicografado por Divaldo Franco. Capítulo 9. Tudo aquilo quanto violente o equilíbrio, o estabelecido, constitui um escândalo, uma irreverência atentatória contra a ordem. Como consequência, os efeitos do ato danoso produzem ressonância, desarmonizando o indivíduo e, com ele, o grupo social no qual se encontra situado. Por constituir um desequilíbrio daquele que o pratica, o escândalo, sob o ponto de vista da psicologia profunda, é manifestação da sombra que permanece em vertiginosa expansão no ser humano, gerando vícios e hábitos mórbidos que levam a desaires profundamente perturbadores, já que terminam por afetar aqueles que lhe compartem a convivência, a afetividade. Invariavelmente, nesse caso, é de natureza íntima e ninguém toma conhecimento, porque permanece agindo no lado escuro da personalidade, fomentando distúrbios emocionais e comportamentais de variado porte, que se transformam em conflitos de consciência quando defrontados com o ético, o social e o espiritual. Quase sempre o indivíduo mergulhado na sombra, de que tem dificuldade de se libertar, disfarça as imperfeições projetando a imagem irreal de um comportamento que está longe de possuir, mas que se torna, não raro, severo para com os demais e muito tolerante para com os próprios erros. Estabelecida essa transferência psicológica de conduta, passa a viver em torvelinho de paixões e tormento de aflições que procura disfarçar com habilidade. O lamento do homem Jesus sobre o escândalo é portador de uma invulgar energia nos seus discursos, convidando a atitudes que seriam absurdas se consideradas na letra neotestamentária, que conclama a eliminação do órgão por intermédio do qual se processa o escândalo, antes que despertar na vida além do corpo com o seu modelo perispiritual degenerado. Isto porque, todas as construções mentais do espírito, antes de atingirem o corpo e o induzirem à ação de qualquer procedência, são decodificadas pelo agente intermediário, que se encarrega de impulsionar a forma física na execução do propósito psíquico. Assim sendo, compreensivelmente a matéria não é responsável pelas ações a que vai induzida. Razão porque fortaleza e fraqueza de caráter, de vontade, de ação, pertencem ao espírito e não ao corpo, que sempre reflete a origem de onde procedem. É inevitável a ocorrência de fenômenos perturbadores e infelizes, considerando-se o estágio em que se demoram as criaturas humanas, a sua anterioridade de conduta, os hábitos a que se encontram vinculadas. Todavia, quando alguém se ergue para censurar e condenar sem autoridade moral para o fato, também produz escândalo, por esconder a deficiência e disforçar-se naquele em quem projeta a inferioridade que gostaria de eliminar. Nessa proposta encontra-se embutido também o dever que a todos cumpre, que é respeitar as decisões e ações do seu próximo, porquanto, quem se levanta para impedir o processo de desenvolvimento de outrem, seja por qual motivo for, realiza um escândalo de agressão ao seu livre-arbítrio, envolvendo-o na sua sombra, de que não se consegue libertar. Esse é o sentido revolucionário da palavra de Jesus, em torno da necessidade de autoiluminação para se arrancar o órgão escandaloso, língua, braço, mão, pé. Erradicar na sua origem a onda vibratória que vai acionar o órgão, eis o esforço que deve ser empreendido, de forma que seja eliminada a causa geradora da futura ação malévola, de modo que o indivíduo se harmonize, mudando a linha direcional das aspirações e dos compromissos aos quais se vincula. Inevitavelmente se tornam necessários os escândalos no mundo, porque constituem advertências para a observância dos bons princípios, porquanto se assim não fora, dificilmente se poderia aquilatar os males que produzem os instintos agressivos, os comportamentos destrutivos, invitando as mais audaciosas conquistas morais. Para que os escândalos se tornem conhecidos, as criaturas se lhes tornam intermediárias, e é a essas que Jesus lamenta com severidade, porquanto estão escrevendo o capítulo obscuro do seu porvir, no qual defrontarão os frutos apodrecidos das atitudes anteriores que ora lhes exigem recuperação. Como é sempre mais difícil reeducar, reparar e refazer, o discurso de advertência tem cabida, ajudando o indivíduo a poupar-se, mesmo que com austeridade, de muitos prazeres que são de natureza primária e perversa, do que os fruir e passar a viver sob o açodar da consciência intranquila e do coração angustiado. Quando o indivíduo escandaliza, prescreve para si mesmo consequências lamentáveis, sendo conduzido a percorrer o caminho de volta com aqueles a quem feriu, ou enfrentando os acidentes morais que foram deixados no transcurso dos seus atos. É necessária, por enquanto,
a ocorrência do escândalo e das suas sequelas morais e espirituais, porque, dessa maneira, as criaturas passam a considerar a profundidade do significado existencial, que é todo elaborado em compromissos de dignificação e de engrandecimento moral. Um campo não lavrado se torna pasto de miasmas ou de morte, área desértica, selvagem ou pantanosa, aguardando o arado e o dreno, conforme seja o espaço de que se disponha para semear e cultivar. As afeições agressivas e conflituosas no lar ou fora dele resultam das ações escandalosas do passado, hora de retorno, a fim de que se reabilitem aqueles que geraram as dificuldades, provando o pão amargo do seu vício e da sua insensatez. A única maneira de construir-se o futuro ditoso é extirpar dos sentimentos o egoísmo, esse grande responsável pelos males que se multiplicam em toda parte, substituindo-o pelo seu antagonista, que é o altruísmo, gerador de bênçãos e estimulante para o crescimento moral daquele que o cultiva. Na conduta de sombra espessa do passado, muitos místicos, atormentados pelo masoquismo, levaram a severa proposta de Jesus ao pé da letra, procurando amputar os órgãos que provocaram anteriormente danos ao próximo, esquecidos de que esses prejuízos são sempre de natureza moral, permanecendo esculpidos naqueles que os operam. Essa necessidade de sofrimento, de castração, de amputação está superada pela razão, pelo discernimento, que demonstram as excelentes oportunidades que se podem fruir utilizando-os de forma positiva e edificante, em face das necessidades de toda a natureza que são encontradas a miúde aguardando socorro e orientação. Qual a utilidade de amputar-se a mão que esbofeteou, quando ela não pode recuperar moralmente aquele que foi ultrajado? E como amputar o pensamento vil, senão através da disciplina que cultiva aspirações enobrecedoras e induz a condutas de liberdade? Os vícios, que são heranças do primarismo ancestral do ser, necessitam de correção mediante o esforço empreendido para a aquisição de novos costumes, aqueles que são saudáveis e contribuem para o bem-estar. Seria um absurdo, num homem de excelente lucidez, arrancar-se um olho porque é instrumento da inveja daquilo que observa, sendo que é no espírito que se encontra a mazela, a inferioridade moral, a ambição desmedida de possuir o que noutrem percebe. Extirpar o órgão, de forma alguma altera o sentido mental do comportamento, enquanto que necessário é corrigir a ótica emocional para tudo visualizar com alegria e gratidão a Deus, eis a forma mais exequível para a superação das dificuldades enraizadas no ego discriminador. As alegorias do mestre demonstram a sua profunda sabedoria de esconder na letra que mata, o espírito que vivifica, porque os seus eram ensinamentos para todos os períodos e tempos da humanidade, não somente para uma fase do processo evolutivo do ser humano e do planeta terrestre. Penetrando nos arcanos do futuro, ele podia perscrutar a sua essencialidade e cultura, deixando desde então exarados os códigos de respeito pela vida e de integração na consciência cósmica. A visão da unicidade das existências, em uma psicologia superficial, torna absurda a lição do mestre a respeito dos escândalos, bem como outras de notável atualidade, se confrontadas com a doutrina dos renascimentos corporais, que contém a sementeira dos atos e a sua colheita, a realização em uma etapa e o seu reencontro em outra, constituindo método educativo e salutar para o desenvolvimento de todos os valores éticos que jazem adormecidos no ser profundo, aguardando os fatores propiciatórios ao seu desenvolvimento. Enquanto o ser humano não se liberta dos prejuízos morais a que se entrega, cabe o lamento do mestre, ai do mundo por causa dos escândalos. Em face dos infelizes efeitos que deles decorrem. Base bibliográfica. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8. A Gênese, capítulo 3. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, capítulo 9.